É estranho, né, cara, quando a gente fala de questão de relacionamento e coloca uma palavra que geralmente a gente atribui para alimentos, aquela coisa toda. Explica aí o que seria, né, do ponto de vista, sei lá, psicanalítico, né? O que é essa questão do relacionamento saudável? Qual que é a sua visão sobre isso? Vamos comparar com honestidade. Uhum. Quando a gente fala de relacionamento saudável, muita gente pensa na família de margarina, de comercial de margarina. Todo mundo feliz em volta da mesa, família unida, tá tudo dando certo. Bom, não existe família assim, nem nos comerciais, né? A gente sente aquela falsidade. Então, quando alguém tiver em dúvida se o relacionamento que está vivendo é saudável, pensa na honestidade. Você é honesta com o seu parceiro? Você está sentindo que essa pessoa é honesta com você? E quando a gente fala de honestidade, a gente logo pensa em, pô, mas será que ele está fazendo alguma coisa errada? Eu estou agindo errado? Não, não é isso. Não é isso. Certo ou errado dentro de um relacionamento, quem define é quem está dentro do relacionamento. E se quiser um meio de medir isso, eu vou entregar agora. Se tudo que você fala, o seu parceiro participa e vice-versa, você está sendo honesto e ele está sendo honesto. Estando certo ou errado. Uhum. Se vocês dois estiverem fazendo uma coisa errada, mas os dois estão concordando com aquilo, você está sendo honesto um com o outro. Se tem honestidade, você tem um relacionamento saudável. Mas se de alguma forma você sente que não pode dizer algo, você sente que não pode tocar num assunto, porque vai despertar um sentimento naquela pessoa, você não está vivendo um relacionamento saudável. Pensa na honestidade. Isso vale também para o mundo dos negócios. Na dúvida se está fazendo um bom negócio, está sendo honesto com a pessoa, se aquela pessoa com quem você está entrando em contato está sendo honesta com você, pense sempre, tem alguma conversa que o vendedor, o comprador, o interessado não pode saber? Não tem honestidade ali. Onde todo mundo pode saber, existe honestidade. Isso vale para a família e isso vale para os relacionamentos. Interessante que uma coisa emenda a outra. A honestidade já gera confiança, né? A partir do momento que você é honesto com o seu parceiro, tem confiança no relacionamento e isso ajuda bastante. Exatamente, mas a confiança vem bem antes. Porque a honestidade ela é provada. Você consegue, com o tempo, ninguém consegue usar máscara todo dia. Vai chegar um dia que você vai se esquecer que estava usando aquela máscara. Só que a confiança você já entregou. É preciso confiar para ganhar confiança. E quando a honestidade é testada, aquela confiança vai ganhando força. E se você entregou confiança e chegou no momento de ver que aquela confiança não deveria ter sido entregue, você vai saber disso. E a escolha é sua, de querer continuar naquele relacionamento ou não. Porque você sabe que a sua confiança foi traída. Mas ela vem antes da honestidade. Cara, é interessante isso que você falou, que o relacionamento saudável tem muito a ver com ser honesto e honestidade envolve aquela questão de combinados, né? Porém, a gente sabe que existem circunstâncias dentro de um relacionamento, coisas que ficam implícitas, que pessoas não comunicam. Por exemplo, a fidelidade, né? Tem pessoas que começam um relacionamento e tal, e aí, tipo, não conversam se ele será um relacionamento aberto, se será fechado, porque acaba que fica implícito aquilo. Só que, tipo, também não comentam, por exemplo, se um pode ter acesso ao telefone do outro, não comentam detalhes que eu acho imprescindíveis. Me corrija se eu estiver errado. Um relacionamento é como se fosse um contrato. Você estipula os seus termos, a pessoa tem que estar de acordo com eles para que ambos tenham um relacionamento de fato honesto, né? E quando a questão fica implícita, aí vem aquela questão, o óbvio precisa ser dito quando você está amando, está apaixonado por alguém, ou não? Tem coisas que dá para você relevar? O óbvio necessariamente tem que ser dito. Por quê? O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. Uhum. É por isso que o óbvio tem que ser dito. Isso que você disse de, às vezes quando a pessoa é questionada, ela meio que não sabe se deveria ter feito ou não. Sabe quem é que não sabe se deveria ter feito ou não? Quem agiu errado. A pessoa que agiu errado fala assim, mas eu não sabia que eu não podia agir. Sabia sim. Você sabia sim. Você conhece a pessoa que estava do seu lado, vocês tiveram conversas, vocês viram filme juntos, comentaram sobre atitudes. Aí na hora que essa pessoa erra, ela fala, mas eu não sabia que a gente tinha combinado isso. Bom, geralmente quem fala é quem está errado. Agora, independente disso, o óbvio tem que ser dito. Ninguém é obrigado a adivinhar. Tem coisas importantíssimas que para outra pessoa é bobagem. Do tipo, tirar a toalha da cama. Não deixar a escova de dente na pia. Isso pode afetar profundamente o dia a dia de uma pessoa. E dizer que aquilo atrapalha o relacionamento faz parte do óbvio. Então, sim, o óbvio precisa ser dito.
E eu acho que muitas pessoas pecam nessa questão, né, cara? Às vezes vai cobrar uma coisa da outra e fala, poxa, mas eu não Só sabia, isso. né? Eu não sabia que você não gostava que fizesse desse jeito. Até na hora H, por exemplo, eu acredito, né? Eu queria até ouvir sua opinião depois disso, que até mesmo antes de você conhecer sexualmente a pessoa, eu acho interessante ter um bate-papo, saber o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, os limites, né? Porque o limite para um, sexualmente falando, é diferente do outro. E assim, qual que é a sua visão sobre isso? Se conversar de sexo antes do ato estraga ou não? Ou você acha que é legal conhecer lá e se aventurar no escuro e ver o que dá? Melhor tipo de sexo é aquele que você canta a jogada. Não tem Como é nada que é? melhor do que isso. O cara chega e fala, quero fazer isso com você. E a mulher diz, isso vai, aquilo não vai. Mas se ele canta essa jogada antes, é sensacional. Ele vai ganhando intimidade com essa mulher, ela fala, faz o seguinte, me pega sem me avisar, que eu vou achar melhor. Maravilha, ele teve outra comunicação. Mas aquele cara que faz de um jeito e fala, você gostou desse jeito? Peraí, fez de outro jeito, ficou melhor? Cara, quer deixar a mulher louca? Louca. Vai mudando e falando. E assim tá bom? Assim tá melhor? Desse jeito você gosta? Então sim, no sexo, dizer o que vai fazer, cantar a jogada, conduzir dessa forma, tanto verbal quanto com atitudes, vai te fazer sempre brilhar na cama. Aí, ó, sensacional, hein? Aí, galera, tá vendo aí, né? Vocês estão pensando? Não, o que eu tô pensando aqui. eu tô pensando, não, sério, é que eu tô pensando que já teve convidado aqui, eu não vou expor, só que falou exatamente ao contrário disso do que você falou, entendeu? Ela falou que era uma mulher, inclusive, que quebra totalmente o clima e perde o tesão na hora quando o cara fica perguntando como é que faz, se tá bom assim, tá bom assado. Aí a opinião dela é diferente, por isso que eu dei uma travada pensando assim, ó, fulano de tal pensa diferente, entendeu? Por isso é que quando o cara fala que é bom de cama, na verdade, ele ainda não entendeu o que é o sexo. Não existe um cara bom de cama, uma mulher boa de cama. Não existe isso. Existe uma pessoa que se conectou a outra sexualmente. Então, às vezes... E isso explica o fato de ser difícil você achar uma pessoa para ter aquela famosa química, né, que todo mundo fala. Exatamente. E isso é profundo, né? Assim, você tem aquela química do cheiro, do toque, e aí você tem a parte sexual, e às vezes bateu tudo, mas o sexo não foi bom. E voltando no não existe homem bom de cama e não existe mulher boa de cama, por quê? Não adianta o cara falar, eu sou bom de cama, eu sou foda na cama. Não. Você vai se conectar com um tipo de pessoa. E às vezes aquela pessoa que falou, nossa, foi maravilhoso. A outra vai falar, foi horrível, com a mesma pessoa, do mesmo jeito. Mas muita mulher reclama de falta de comunicação. Pô, meu marido tá chupando toda vez do jeito errado, parece um liquidificador e eu tô querendo uma enceradeira. Não é isso. E às vezes se ele tivesse feito uma pergunta, ele salvaria meses de inquietação dessa mulher. Se ele tivesse feito uma pergunta e tivesse diálogo, não estaria com a cabeça pesada depois. Exatamente. E cara, como você tem um público majoritariamente feminino aí, acredito que elas devem confessar várias coisas para você, né? E aí eu queria saber o seguinte, né? Tem mulheres que falam que o tamanho importa e outras falam, não, o importante é ser brincalhão, né? Porque não adianta nada ser bobão e não fazer nada. E assim, o que elas te relatam, né? Nas suas mentorias, aquela coisa toda? Um homem que já falou com mais de 1000 mulheres aqui no individual e já falou com milhares de mulheres no virtual, diz o seguinte: não existe essa coisa do tamanho ser isso ou ser aquilo. Quando o cara está entregue, quando o cara está prestando atenção na mulher, quando ele está realmente focado em estar com aquela mulher, ele não tem que preocupar com isso. Porque se a gente diz aqui que o tamanho faz diferença, o cara que tem um pênis pequeno, ele vai pensar, puxa vida, então tá aí meu problema. Mas não tá. Tem tanta mulher apaixonada por um homem de pênis pequeno e vai transar com um cara do pênis enorme e fala, puxa vida, que saudade do meu fofinho lá que eu sentava em cima, rebolava e não acontecia nada. Saudade do Juninho. E não pode ter uma métrica. É óbvio que existem preferências. É claro que vai ter a mulher que fala, eu gosto do pau grande. E vai ter a mulher que fala, eu não gosto que me machuca. Mas não é por aí que a gente tem que medir se é bom ou se é ruim. Cada pessoa vai ter o seu momento, mas a entrega faz diferença. O quanto você está ali. E principalmente quando a gente está falando de tamanho, a confiança. Confiança. Pessoa tirar a roupa com confiança, homem, mulher, tirou a roupa com confiança, olhou para o seu parceiro com aquela cara do, agora você vai ver.
Não tem erro, não. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Tem um cara aí que é influenciador aí na internet,